13, versículo 24. Antes de ler essa palavra, eu gostaria de ler com você apenas um versículo, que está escrito lá em 2 Pedro 5, 7. Não precisa você abrir não, que eu mesmo vou ler para você. Versículo 8, diz assim, logo após a gente inicia lá em Mateus 13. Eu vou ler para vocês. Olha o que diz a palavra. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Preste bastante atenção, igreja. A Bíblia fala que o diabo, ele é o nosso adversário. Um adversário quer dizer também um inimigo. E o inimigo do povo de Deus é o diabo. Só que o diabo, ele não tem poder para nos fazer a vontade dele, para nos obrigar a fazer o que ele quer. Não. O diabo, muitas das vezes, ele faz uma coisa: ele planta, ele lança a semente do mal. Quem aqui já ouviu falar da parábola do joio e do trigo? Quem aqui já ouviu? Glória a Deus. Você que não ouviu, você vai ouvir nessa noite. Mas esse capítulo 13, Jesus fala muitas parábolas, e uma delas é a parábola do joio, que nós vamos ver nessa noite. Só que o que chama atenção, que Jesus, ele fala muito por parábolas. E o que significa essas parábolas, pastor? Uma parábola quer dizer uma comparação. Jesus comparava aquele atual momento com alguma história. Jesus usava histórias para prender a atenção do povo e para o povo prestar mais atenção ainda na parábola, na pregação. Tem várias parábolas na Bíblia. Tem a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador, várias. E nós estaremos vendo nessa noite a parábola do joio e do trigo. Jesus contava várias histórias para representar o reino de Deus. E eu vou começar essa palavra contando também uma história. Preste bastante atenção, igreja, para você entender o final. Conta-se uma história de dois fazendeiros. E um desses fazendeiros tinha um burro. E esse burro, ele estava preso numa árvore. O que aconteceu? O diabo, ele foi até o burro e soltou o burro da corda. O burro ficou livre. O que o burro fez? Ele invadiu a lavoura do outro fazendeiro. Eram dois. Ele invadiu a lavoura do outro fazendeiro, começou a comer ali as plantações, começou a pisar ali nas hortas. Quando a mulher do fazendeiro viu o burro, o que ela fez? Pegou uma arma e matou o burro. Quando ela matou o burro, mais tarde, o dono do burro chega, que era da outra fazenda. Quando ele vê o burro morto, ele fica irado. Ele pega uma arma e vai lá e acaba tirando a vida da mulher que matou o burro. Quando o esposo da mulher chega, vê que o outro fazendeiro matou ela, ele vai lá e pega uma arma também e mata o dono do burro. Quando os filhos do dono do burro chegam e vê que o outro fazendeiro matou o seu pai, ele vai lá e pega fogo e taca na fazenda do outro fazendeiro. O outro fazendeiro vê tudo pegando fogo, vai lá e agride o filho do dono do burro. Aí no final chega um anjo.
O anjo vira para o diabo e fala: olha só o que você fez, você destruiu 2 famílias. Só que o diabo, ele vira para o anjo e fala: eu não fiz nada, a culpa não é minha, eu apenas soltei o burro. Ele apenas foi lá na árvore e soltou o burro. Aí o burro foi lá e começou a confusão toda. Mas você pode ver que o diabo mesmo, ele não fez nada. Ele só lançou a semente, soltando o burro. E para você entender mais ainda essa palavra que nós vamos ler agora, essa história que eu contei já vai ficar gravada na sua mente. Agora, olha só o que começa a dizer na Bíblia, igreja. Vamos iniciar, Mateus 13, versículo 24, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Diga glória a Deus, igreja. Olha que forte. A Bíblia diz o seguinte: que um semeador, um dono também de uma lavoura, ele semeou o trigo. Ele foi lá e semeou o trigo. Só que é interessante que a Bíblia fala que quando ele foi dormir, veio o inimigo. O inimigo veio quando ele estava o que, igreja? Dormindo. E esse dormir, trazendo para os dias de hoje, não quer dizer a pessoa deitar e dormir na sua cama, não. Quer dizer a pessoa estar despercebida. Quer dizer a pessoa não está vigiando. Você lembra o versículo que eu li agora há pouco? A Bíblia disse: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda a derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O semeador semeou o trigo e foi dormir. Quando ele dormiu, de noite, a Bíblia fala que o inimigo dele veio. O inimigo veio e semeou o joio junto com o trigo. O tempo passou, a Bíblia fala que a erva começou a crescer e começou a aparecer tanto o joio como também o trigo. Na cabeça do fazendeiro que semeou, iria nascer só trigo, iria crescer só trigo, porque foi o que ele semeou. Mas aí veio o inimigo e lançou a semente do mal, que representa o trigo. Quando começou a crescer, cresceu os dois juntos. Aí olha só o que continua dizendo, igreja, olha que forte. Versículo 27, então, vindo servos da casa, do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai o primeiro joio e atai os feixes para ser queimado,
mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Diga glória a Deus. Preste bastante atenção. Quando começou a crescer o trigo, o joio junto, os servos da casa vieram para o Senhor e disseram: Senhor, não semeaste uma boa semente? Da onde vem, ó, esse trigo? De onde? Aí, aquele dono, ele responde: um inimigo fez isso. Quer dizer, ele entendeu que quando ninguém estava vigiando a lavoura, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. E então aqueles servos falam: vocês querem que a gente vá e separe de uma vez o joio do trigo? Ele fala: ó, não, deixa eles crescer como está, deixa desse jeito, porque vai chegar um momento que nós vamos separar. Amém, igreja? No tempo da colheita. Só que o que chama atenção é que esse inimigo que lançou o joio representa o diabo. E o diabo, ele lança sementes. O diabo, ele não pode nos obrigar a fazer o que ele quer, não. Ele apenas lança a semente do mal. Se o coração da pessoa estiver fechado para Deus, a semente do mal não vai entrar. Mas se o coração da pessoa estiver longe de Deus, o diabo vai lançar a semente, vai lançar o pensamento ruim, vai lançar o pensamento maligno, e a pessoa vai aceitar aquilo no coração. A pessoa vai aceitar aquilo na vida dela, porque o coração dela está aberto. E o nosso coração tem que estar fechado para Deus. Amém, igreja? Fechado para o Senhor. E principalmente vigiar. Porque se aquele dono da fazenda tivesse colocado homens para vigiar, o inimigo não teria entrado. O inimigo entrou e semeou o joio. Para quê? Para confundir, para atrapalhar, para lançar o mal sobre aquela lavoura. Mas o dono da lavoura disse: ó, deixa que no dia da colheita nós vamos separar. No dia da colheita vamos separar o joio do trigo. O joio pode lançar fora, mas o trigo trazei para mim. Diga glória a Deus. Agora Jesus vai explicar o sentido dessa parábola, porque eu gostaria de ler com vocês o versículo 36, igreja, porque abaixo vai falar a parábola do grão da mostarda, a parábola do fermento. Vamos ler no versículo 36, olha só o que diz a palavra, vamos iniciar, diz assim, 36, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Igreja, quem que é o Filho do Homem? Jesus. Então quem semeia a boa semente é Jesus. Amém? Hoje você está recebendo uma boa semente. Diga glória a Deus, igreja. Pode glorificar para Jesus? Olha que forte. Uma boa semente para os nossos corações. Jesus, ele mesmo explicou, ó, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quer dizer, ele mesmo. Aí no 38 diz: o campo é o mundo. Amém, igreja? Vamos explicar aqui pouco a pouco.
Primeiro quem semeia é Jesus. O campo que recebe a semente, a Bíblia está falando que é o mundo. E esse mundo não quer dizer essa terra, não quer dizer esse planeta, não. Esse mundo quer dizer cada um de nós. Amém? Esse mundo é o homem que recebe a palavra, que recebe a semente. Então, o mundo quer dizer cada um de nós. Aí fala, a boa semente são os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno. Olha só, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Amém, igreja? Preste bastante atenção para você não perder. Aqui nós acabamos de ver que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O que recebe a semente é o mundo, quer dizer, os homens, aquele que recebe a palavra. Aí diz, quem semeia também a palavra são os filhos do reino, que quer dizer os homens, as mulheres que levam uma palavra, que representa também as nossas vidas. Porque quem leva a palavra não é somente quem está no altar, não é somente o pastor, não é somente a missionário, o obreiro, o apóstolo, não. Todos nós temos esse dever de levar, de anunciar a palavra. Amém, igreja? Por isso Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Então todos nós temos essa missão de levar a palavra, de levar a boa semente. Se você conhece uma pessoa que está sofrendo, leva para ela Jesus. Amém, igreja? Se você conhece uma pessoa que está numa cama, sofrendo com enfermidade, fala para ela de Jesus, porque Ele pode curar. Amém? Então, a Bíblia diz aqui no versículo 38, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Preste bastante atenção. A boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino são aqueles que levam Jesus para o mundo. Mas os filhos do maligno são todos aqueles que afastam as pessoas de Jesus. Já aconteceu com você uma situação de você levantar pela manhã e disser, hoje eu vou ir para a igreja. Hoje pode acontecer o que for, mas eu vou estar lá na casa do Senhor. Talvez alguém te convidou, talvez alguém te chamou algum dia para você vir. Só que aí durante o dia, veio uma outra pessoa e disse para você, mais tarde vai ter uma festinha. Antigamente lá na minha cidade, os jovens da época, eles falavam assim, mais tarde vai ter um rock, cola lá comigo. E eu nunca gostei de ir nessas festas, de participar. Eu sempre fui muito caseiro. A missionária mesmo sabe disso, e ela fala. A missionária fala que eu sou um jovem senhor. De tanto que eu não gosto de sair, eu gosto mais de ficar em casa. Mas os jovens falavam com a gente, vamos colar lá no rock, vamos colar lá na festinha que vai ter. E talvez já aconteceu com você, você estava com a intenção de vir para a igreja, mas durante o meu caminho, o dia, veio alguém e falou, vai ter uma festinha lá na cidade tal, vamos lá, vamos comigo. Quer dizer, os filhos do maligno tentando tirar você do caminho do Senhor. Pessoa vem para a igreja, Deus fala para ela, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode usufruir de substâncias ilícitas, não pode, porque isso vai acabar com a sua vida, com o seu corpo.
Só que quando a pessoa sai lá fora, às vezes vem um amigo, que de amigo não tem nada, e oferece ali o cigarro, oferece ali a bebida, oferece ali a coisa que vai desagradar a Deus, vai acabar com o corpo da pessoa. Quer dizer, os filhos do maligno. Quer dizer, o diabo lançando a semente. Principalmente casais que gostam de ir para festa, que gostam de ir para carnaval. O diabo está lá no meio, ó, lançando as sementes. Aí o rapaz com a namorada vai lá para uma festa, aí chega lá um outro rapaz usado pelo diabo, mexe com a namorada dele, aí ele vai lá, quer tirar satisfação, e a gente já conhece o final da história. Você lembra da história que eu acabei de contar? O diabo, ele não fez nada a não ser uma coisa: soltar o burro, lançar a semente. Nós acabamos de ver aqui que o joio são os filhos do maligno. O diabo, ele vai lá e lança o joio, as coisas ruins, as coisas que vai acabar com a vida do homem e da mulher de Deus. E se a pessoa não estiver vigiando, se a pessoa não estiver ligada na palavra, acaba que o joio entra no coração dela. E nós acabamos de ver no versículo 39, Jesus, ele disse: o inimigo que o semeou é o diabo. Então o diabo, ele pega as suas sementes do mal e tenta plantar no coração do homem e da mulher de Deus. Você não vai ver o diabo tentando afastar uma pessoa que já está longe de Deus, não. Ele tenta afastar principalmente quem está dentro da igreja, quem está firme com Jesus, porque o diabo sabe quem é de oração e quem não é. O diabo sabe quem busca e quem não busca. Por isso nós temos que estar vigiando. Amém, igreja? Se o dono do burro, melhor dizendo, a história que eu acabei de contar, se o dono da lavoura, ele tivesse ali homens vigiando a lavoura, o burro não tinha entrado, o joio não tinha sido lançado. Mas na hora que o inimigo veio, o dono da fazenda estava assim, ó, dormindo, não estava vigiando. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você tem que vigiar. Amém, igreja? Tem que vigiar, não podemos parar, porque o diabo, ele age assim, ele lança semente. Às vezes o diabo não consegue, às vezes não, ele não consegue tocar naquele que busca Deus, naquele que é fiel a Deus. Então ele vai tentar usar pessoas próximas. Às vezes pode ser uma pessoa no local de trabalho, às vezes pode ser uma pessoa na fila de um supermercado, para tentar tirar a sua paz, para tentar tirar a sua comunhão com Deus. Mas quando você está vigiando, o joio, ele não entra. Amém, igreja? Guarda o seu coração, para que o joio não venha entrar. Diga glória a Deus. Aí Jesus continua dizendo mais, olha só. Jesus fala que a ceifa é a consumação do século. Aí no 40 diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga glória a Deus, igreja. Pode glorificar para Jesus. Tudo que você ouviu aqui nessa noite
é Jesus plantando no seu coração. Amém, igreja? Plantando a boa semente. No final, Jesus ele fala sobre a salvação, porque no final foi separado o trigo do quê? Do joio. E assim também vai ser na consumação, quando Jesus voltar, ele vai separar o joio do trigo, quer dizer, os filhos de Deus com os filhos do maligno. Por isso é importante nós estarmos vigilantes. Amém, igreja? A única semente que tem que entrar no nosso coração é a palavra de Deus. Amém? Viva essa palavra no seu coração. Vigie todos os dias da sua vida, pois Jesus mesmo fala: vigiai e orai. A vigilância, ela vem primeiro. Diga glória a Deus. Fica de pé, por favor, amada igreja. Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus Cristo. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus amado e querido Pai, acabamos de ouvir essa palavra maravilhosa, que essa palavra venha ficar gravada nos nossos corações, que de maneira alguma ela venha entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que ela venha descer, meu Pai, diretamente para os nossos corações. Deus maravilhoso, nós vamos vigiar, nós não vamos permitir que o joio venha entrar no nosso coração, nós não vamos permitir que a semente do mal venha entrar nas nossas vidas. A única semente que vai entrar no nosso coração é a Tua palavra. Deus maravilhoso, nós oramos, agradecemos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Amém, igreja? Pode glorificar bem forte para Jesus.